superabunda e superabundantes. Vamos fazer o nosso devocional do mês de outubro, todos os dias que a gente está estudando o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme ao Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor está desprezando-o. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar arado colhe bem pouco, mas aquele que põe colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa o que sabe, o que o faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar nos levando à morte. O sorriso pode esconder a tristeza quando a felicidade vai embora e a tristeza já chegou. Os maus terão, os maus terão que, os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha confiança e respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentira é traidora. No respeito ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para si e sua família. O respeito ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz do espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis res- os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Nesse capítulo, a gente aprende logo de início que toda mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos, né?
Mas a gente precisa ressaltar que aqui na passagem fala da mulher, mas não é só a mulher sábia que edifica a casa, o homem sábio também, né? Ele precisa ser sensato para poder edificar junto com a sua esposa um lar, né? Criar um lar. Não é só a mulher, mas é que a mulher traz aquela sensação de lar que o homem às vezes não consegue trazer, de aconchego, de querer estar no ambiente, né? Que a mulher traz com mais delicadeza. Mas o homem também precisa ser sábio para edificar a sua casa, né? E aí depois Deus continua falando sobre andar com as pessoas direita, continua falando sobre ser uma pessoa que é prudente, que é atento, que se cuida, né? Então continua reforçando essa ideia de fazer o que é certo, sempre reforçando essa ideia, né? Então no verso 13 a gente tem o sorriso pode esconder a tristeza. Quantas vezes a gente tá triste, nosso coração tá triste, né? E tá chateado com alguma coisa, tá sentindo algum tipo de dor e a gente coloca um sorriso no rosto e vai embora e faz as coisas com aquele sorriso no rosto, mas nosso coração tá destroçado, né? E realmente isso acontece, né? A gente realmente esconde muito os nossos sentimentos para não poder ficar atormentando os outros, ficar dando preocupação para os outros, ou então dar liberdade demais aos outros. Aí a gente esconde os nossos sentimentos. Mas é importante a gente salientar que a gente esconde nossos sentimentos para outras pessoas, mas que a gente não deve esconder os nossos sentimentos e nem consegue fazer isso de Deus, que Ele sabe tudo que passa no nosso coração antes mesmo da gente pensar. Deus já está sabendo sobre tudo, né? E que é importante também a gente se abrir às vezes com quem a gente confia, com bons conselheiros, com pessoas sensatas. A gente se abrir e falar sobre o problema que a gente está passando e falar sobre a dificuldade que a gente está vivendo e falar com as pessoas que a gente conhece e confia, que são sensatas, que possam nos aconselhar para o bem, porque às vezes a gente está num problema que a gente não vê solução, coloca um sorriso, não fala nada para ninguém e acha que vai resolver sozinho e não vai, né? Então, às vezes a gente precisa se abrir com alguém que seja sensato, né, que ande pelos caminhos corretos e que possa nos aconselhar para o bem, porque às vezes quem está de fora consegue enxergar soluções que quem está dentro já não consegue mais ver, né? E finalizamos com o verso 30 que fala sobre o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Na Bíblia que a gente está lendo, fala: a paz de espírito é saúde do corpo, mas a inveja destrói como um câncer. É mais ou menos a mesma ideia, né? Então a gente precisa lembrar que a palavra em hebraico usada aqui é akna, que significa literalmente ambição desmedida. É algo assim sem tamanho. A pessoa quer tudo para ela e nada para ninguém, né? Então ela chega a ser egoísta, né? E o conceito bíblico diz que isso é uma doença de alma. Então, a pessoa que é invejosa, por isso a gente vai ter várias passagens na Bíblia que fala do perigo da inveja, né? Então, a pessoa que é invejosa, ela tá doente, ela precisa ser curada, a alma dela precisa ser curada. E como que se cura isso? Aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador e permitindo que o Espírito Santo trabalhe na libertação desta alma, na cura dessa alma, né? Para que ela consiga se alegrar pela conquista dos outros, sem invejar, sem querer aquilo para ela, né? E a gente também tem alguns versos nesse capítulo que falam da mentira. E quem é o pai da mentira? Muito bem, Satã é o pai da mentira, né?
Então, aquele que mente é filho de Satã, ou seja, é servo de Satã, trabalha para ele. Então, a gente sempre deve buscar a verdade, porque é isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Espero que vocês tenham gostado deste devocional. A gente se vê então no próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau.